Olá pessoal, eu sou Leandro Provenzano, advogado aqui do canal Explicando Direito, o canal onde eu trago diversas dicas para você saber dos seus direitos e não só isso, como exercer os seus direitos. Então eu vou trazer aqui para vocês diversas notícias do mundo jurídico e também como que você faz para ter acesso a esse direito. E antes de mais nada, eu já vou pedir para você se inscrever no canal e convidar outros amigos também a seguirem aqui o nosso canal, se inscreverem no canal, onde você vai poder compartilhar esses vídeos e também compartilhar direitos com essas pessoas para que elas também possam ter ciência dos seus direitos e também como que eles podem fazer para exercer os seus direitos. E hoje eu vou comentar aqui algumas jurisprudências, algumas notícias do mundo jurídico, onde eu aproveito essas notícias para te falar um pouco mais do direito que cada um de nós temos em relação a essas premissas, a esses direitos, a essas notícias. Então, eu uso aqui algumas jurisprudências para falar para você as dicas de direito e como que você faz para exercer. Então, sem mais delongas, vamos logo aqui para a primeira notícia. Eu vou compartilhar a tela do meu computador com vocês, onde eu vou comentar essa notícia que banco deve indenizar cliente que perdeu R$68 mil após ter o celular furtado. E o que aconteceu nesse caso? O cidadão ele acabou perdendo o celular e os golpistas tiveram acesso aos seus dados bancários. Eles conseguiram então entrar no aplicativo dessa pessoa e inclusive alterando os limites mensais e os limites diários de transferência, com que fez com que os bandidos pudessem ali transferir ao todo R$68 mil da conta desse aposentado. Então o que aconteceu nesse caso? O judiciário ele acabou condenando esse banco a devolver, e não só devolver esse dinheiro para o aposentado, como também lhe conceder uma indenização. Então vamos ver ali que na notícia você vai verificar que esse aposentado ainda recebeu R$5 mil a título de dano moral, porque os desembargadores entenderam que o banco ele é responsável, então ele tem o risco do negócio. E ao oferecer essa modalidade de acesso ao banco por meio de aplicativos, o banco deve oferecer total segurança a esse consumidor, que foi o que a gente não viu nesse caso, porque como houve esse aumento de limite, onde esse aposentado ele poderia fazer um limite X de transferências e esse limite foi aumentado, isso aí acabou alterando o perfil de usuário dele. Então, como ele tinha uma movimentação muito mais baixa do que essa quantia que foi transferida nesse dia, os juízes condenaram esse banco a não só devolver os R$68 mil, como também condenaram o banco a pagar uma indenização pelos danos morais causados a esse aposentado. Isso porque o banco ele tem o dever de segurança dos seus dados. E diferente do que acontece, por exemplo, numa questão de cartão de crédito, onde a pessoa com aquele simples cartão ele consegue já fazer compras pela internet, onde o consumidor deve imediatamente comunicar à operadora do cartão a perda do cartão, ou furto, ou extravio. Nesse caso não, nesse caso é diferente, porque o bandido, além de obter o celular, ele teve acesso à conta desse aposentado com alguma forma facilitada pelo banco. Como, por exemplo, o bandido não tinha senha, ele não tinha a biometria da vítima, ele muito menos tinha o reconhecimento facial. Então ele conseguiu, de alguma forma, burlar o sistema do banco, com que fez que esse banco tornasse responsável pela indenização a esse consumidor. Isso porque a segurança do banco é um dever, é um direito, é um exercício do seu dever de guarda. Então, nesse caso, como a segurança foi falha nesse sistema, o banco ele foi condenado a indenizar esse aposentado em R$68 mil a título de devolução, mais indenização de R$5 mil, porque seu sistema de segurança foi falho, caracterizando então a falha na prestação dos serviços desse banco. Então o que eu aconselho a você, caso você seja vítima de algum furto de aparelho ou até mesmo perda do seu cartão de crédito, comunique imediatamente ao banco, comunique imediatamente à operadora do seu cartão para que você possa ali, num primeiro momento, já acionar o banco para que ele tome as atitudes cabíveis, como por exemplo o bloqueio da sua conta ou o bloqueio de transferências. Isso vai fazer com que o seu prejuízo não aumente e aí você possa então reaver esse dinheiro com muito mais facilidade. Então não dê sopa pro azar, faça sempre o comunicado no primeiro momento, que assim você vai ter o seu risco minimizado. Então vamos para a segunda notícia, que é que casal deve ser indenizado
por negativa de cobertura de parto. Esse é um caso também bastante interessante, porque ele trata de uma questão de plano de saúde e também de uma questão de portabilidade. Você já deve estar habituado a ter ouvido aí a questão de portabilidade bancária, portabilidade de número de celular. Mas também existe essa modalidade de portabilidade de plano de saúde. E o que acontece nesse caso? Qual que é a grande vantagem de você migrar de plano fazendo a portabilidade ao invés de cancelar um plano para contratar outro? Então, nesse caso, o que você vai ter de benefício é que você não vai precisar obedecer nova carência desse novo plano. Você consegue portabilizar a sua carência do antigo plano para o novo, o que vai te dar ali um benefício muito grande em relação a essa questão da carência. Que foi o que aconteceu nesse caso na prática, porém a seguradora, o plano de saúde, se recusou a oferecer o tratamento obstetrício para essa pessoa que estava precisando ali fazer um trabalho de parto. Então, dessa forma, como o plano de saúde recusou a atender essa consumidora, no caso o casal, então o plano de saúde foi obrigado a ressarcir tudo que esse casal gastou na questão do parto, que foi uma quantia de R$ 13.500. Além disso, tiveram que indenizar esse casal em R$ 15.000, sendo R$ 7.500 para cada um autor dessa ação. Então, nesse caso, você verifica que o mote dessa ação é a recusa injustificada do plano de saúde em dar o atendimento contratualmente que era de direito desse casal. Então, como o plano de saúde ele não obedeceu ao contrato, ele foi condenado a pagar uma indenização que é sempre devida no caso de recusa injustificada do plano de saúde de fazer alguma cobertura que está ali contratualmente prevista. E esse caso ele não é tão comum, mas diferente disso, a questão de negativa de plano de saúde é muito comum, a gente recebe muitos casos desses todos os meses no escritório e toda vez que é comprovado que a seguradora, ou porque o plano de saúde, ele negou um tratamento que estava coberto naquele contrato, ele invariavelmente é condenado a também indenizar essa pessoa, esse consumidor, pelos danos morais causados. E o valor sempre varia ali, dependendo de onde você ajuiza a sua ação. Se você vai para o juizado especial, em regra, o valor é menor, mas se você vai para a justiça comum, você pode chegar em valores parecidos a esse aqui, que no caso foi de R$ 15.000. Então, toda vez que você tiver algum tratamento, algum procedimento negado pelo plano, sendo que esse procedimento estava previsto em contrato, você também pode exercer o seu direito para reaver ali o dinheiro que você gastou para fazer o tratamento, o exame ou a operação. Além disso, você tem direito a pedir uma indenização pelos danos morais sofridos. E aí, dessa forma, você vai conseguir exercer o seu direito, fazendo com que o plano arque com as responsabilidades contratualmente previstas. Beleza? Então vamos aqui compartilhar a tela que a gente vai para a terceira notícia. Banco deve indenizar idosa pensionista por empréstimos consignados indevidos. E aí esse caso ele é um caso muito comum, aparece muito aqui no escritório, principalmente afetando aqueles aposentados e pensionistas do INSS. Então o que acontece? A pessoa ela se depara com um salário com alguns descontos acima do que ela realmente está habituada a ver e quando ela vai consultar um extrato bancário ela percebe que recebeu um empréstimo consignado em sua conta, mesmo sem ela ter solicitado esse empréstimo consignado. E aí dessa forma ela vai fazer um boletim de ocorrência, vai reclamar no banco, vai reclamar no INSS, mas nem sempre isso aí vai surtir efeito, obrigando com que essa pessoa, esse aposentado ou pensionista, entre com uma ação judicial para anular esse contrato que ela não quis fazer e também receber de volta tudo que foi indevidamente descontado do seu benefício. E além disso, essa pessoa também vai ter direito a pedir uma indenização pelos danos morais sofridos, porque ela foi vítima de uma fraude, onde esse banco, essa instituição financeira, conseguiu obter, sabe-se lá como, os dados bancários dessa aposentada ou pensionista do INSS e aí fez uma fraude, aplicou um golpe nela, como se ela tivesse pedido um empréstimo que na verdade ela não pediu. Então nesse caso, normalmente o que a gente faz é entrar com uma ação chamada ação consignatória em juízo, onde o aposentado ou pensionista vai depositar numa conta do Tribunal de Justiça da sua região a quantia que ela recebeu sem pedir e aí vai fazer esses outros pedidos, vai pedir a devolução dos descontos que foram feitos do seu benefício e uma indenização pelos danos morais sofridos, tendo em vista que essa fraude foi praticada contra ela, então ela tem o direito a exigir uma indenização pelos danos morais
que esse banco causou nela. E aí, normalmente, quando a gente tem uma sentença nesse tipo de processo, acontece o que aconteceu aqui também nesse caso, onde a pessoa recebeu uma indenização no valor de R$10 mil pelos danos morais sofridos e ainda uma multa de R$13 mil por descumprimento de uma liminar. Então, o que acontece nesse caso? Quando o juiz concede uma liminar para essa pessoa, o banco fica impedido de realizar os descontos. E caso mesmo com essa liminar, mesmo com essa determinação judicial, o banco continue a realizar esses descontos, nesse caso o juiz pode arbitrar uma multa para que esse banco pague em caso de descumprimento. Essa multa pode ser diária, pode ser por ocasião de lançamento, então o juiz vai estipular um valor ali, uma multa, e nesse caso essa pessoa recebeu uma multa no valor de R$13 mil, valor esse que superou inclusive os danos morais que ela recebeu na ação. Então esse é um direito que muitas pessoas têm, principalmente aposentados e pensionistas do INSS, eles são vítimas frequentemente desse tipo de prática abusiva, desse tipo de fraude cometida por algumas instituições bancárias, então você deve comunicar essa pessoa. Então se você conhece algum aposentado ou pensionista do INSS, peça para essa pessoa conferir os seus documentos do INSS, aquele extrato de empréstimos consignados, ou até mesmo o seu benefício, e consultar também o seu extrato bancário. E caso essa pessoa perceba que recebeu um dinheiro que ela não pediu, um contrato que ela não celebrou, um contrato que ela não assinou, que ela não fez, e você pode passar então essas dicas para essa pessoa e ela vai poder então registrar um boletim de ocorrência e entrar com essa ação para receber tudo que foi debitado da sua conta indevidamente e ainda pleitear ali, requerer uma indenização pelos danos morais sofridos. Essa é uma dica bastante importante porque milhões de pessoas, milhões de aposentados e pensionistas estão sendo vítimas todos os meses desta prática abusiva cometida por algumas instituições financeiras. Então, compartilhe esse vídeo, passe essa dica adiante e peça para essas pessoas também que foram vítimas se inscreverem aqui no canal para acompanhar, porque toda semana eu vou trazer vídeos novos para vocês falando dos seus direitos e também como fazer para exercer os seus direitos. E sempre, em caso de dúvida, procure um advogado de sua confiança aí na sua região ou até mesmo a defensoria para que eles possam te auxiliar quando algum direito seu não for respeitado. Então, é isso aí. Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal que daqui para frente a gente vai postar cada vez mais dicas para vocês. Grande abraço!